Bom dia, pessoal. Eu sou o pastor Arioston Gomes e estou aqui também para dar a minha opinião com relação ao artigo escrito pelo jornalista J.R. Guzzo na revista Veja, do dia 4 de outubro de 2017. Ele escreve um artigo intitulado Essa Gente Incômoda, e esse artigo tem trazido muitos comentários, muitas considerações de pessoas no meio evangélico e também até no meio não evangélico. Interpretações das mais diversas. Eu tive o cuidado de procurar pessoas que estavam falando a esse respeito e tive o cuidado também de ler o próprio artigo algumas vezes, para não tomar nenhuma interpretação premeditada ou antecipada, né? O jornalista ele usa de uma ferramenta que dificulta a interpretação muitas vezes. Essa ferramenta é a ferramenta da ironia. Você pode perceber no texto que ele usa de aspas quando ele vai tratar de algumas coisas com relação aos evangélicos e com relação ao pensamento que essa elite tem a respeito desse grupo que está crescendo. Isso causa, eu acredito, que a maior parte das dificuldades de interpretação desse texto. E também causa, né, essa colcha de retalhos, de opiniões, de considerações das pessoas mais diversas no meio evangélico e não evangélico. Pessoas que entenderam isso e pessoas que não entenderam, né, e estão aí vociferando contra o jornalista. Bom, eu acredito que nessa primeira parte, para mim, eu quero deixar isso bem claro, que isso aqui é uma opinião minha, não é opinião de igreja A, de igreja B, de igreja C, é minha como cidadão brasileiro, como evangélico, como pastor evangélico, né? Então a minha opinião é que essa primeira parte é uma parte até inteligente, eu gostei de ler, eu acho que essas coisas que aguçam um pouco mais a sua percepção, que você se atém um pouco mais ao texto para saber realmente o que está sendo escrito, isso me atrai. Eu achei um texto interessante. O que me deixou preocupado foi que, a partir da metade do texto para frente, eu estava com o texto na mão aqui, né? A partir da metade do texto para frente, o jornalista ele se atém a mostrar algumas coisas e não mostra outras. O jornalismo ele deve ser imparcial. Eu acredito que isso é uma das tarefas mais difíceis para o jornalista, porque ele é um ser humano, com concepções, com ideias, com filosofias, criado dentro de um sistema social, e isso não vai permitir nunca que ele seja imparcial. Não há como ser imparcial quando você já é criado em cima de um contexto. Então você vai analisar qualquer coisa em cima desse contexto que você foi criado, ponto. Então é muito difícil um jornalismo ser imparcial. Mas essa tentativa deve ser feita. A partir do momento que o jornalista da revista Veja, ele fala a respeito apenas dos erros que se encontram no meio evangélico, através desses pastores, entre aspas, que eu também uso aqui ironicamente, se o Guzzo me permite, né, desses pastores, apóstolos e etc., que enganam o povo para enriquecimento ilícito, que promovem atos de corrupção, que promovem atos de mentira e etc. Ao mesmo tempo que ele cita essas coisas, ele deveria também citar o bem que a comunidade evangélica tem feito à sociedade brasileira, nas mais diversas áreas, na área artística, na área política, na área social, na área acadêmica, na área humanitária. Ele também deveria citar o bem que o crescimento dos evangélicos está trazendo ao Brasil. Ele também deveria citar o bem que essa comunidade tão perseguida, tão afrontada, como ele mesmo diz no texto, que é difícil escrever evangélico sem ter uma noção pejorativa do que se está escrevendo, né? Ele também deveria colocar lá tudo o que essa comunidade evangélica está fazendo de bem para o Brasil. Então, eu acredito que o jornalista ele faltou com esse tipo de atitude propositadamente, tá? Propositadamente, que há realmente uma intenção nesse texto, uma intenção de denegrir, de trazer uma ideia pejorativa com relação a essa comunidade de evangélicos, né? A realmente atestar essa falta de clareza
que ele usa ironicamente na primeira parte do texto, mas que realmente dizer que, tá vendo, eles são tão fáceis de enganar que um pessoal aí que é um pouco mais esclarecido do que eles faz deles massa de manobra. Eu acredito que faltou com a verdade, o jornalista faltou com a verdade quando ele não diz isso. Então ele deveria ter mostrado sim os nossos erros, como nós temos erros e qualquer ramo da sociedade tem erro. Até as profissões tidas como as mais nobres, como médico, polícia, bombeiro, também tem corrupção, também tem gente que se aproveita, também tem ludibriadores nesses meios. Não é? E mesmo assim, sabendo disso, nós não desmerecemos a comunidade médica, a comunidade dos bombeiros e dos policiais. Então, querido jornalista J.R. Guzzo, eu sei que você nunca vai ver isso que eu estou falando aqui, mas eu acredito que você deveria ter colocado também os benefícios que essa classe evangélica tem trazido ao Brasil. E para terminar, que esse vídeo está ficando muito longo, ele termina o seu artigo e eu acredito que essa constatação é a constatação verdadeira. Ele diz assim: em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. É verdade. Nós somos um problema sem solução. Não tem como. Há mais de 2000 anos que já estão procurando acabar com essa raça e não conseguem. Melhor, desde o início da humanidade, se procura exterminar esses que são adoradores do Deus verdadeiro e não se consegue acabar com eles. E não vai ser essa gente que se diz esclarecida e que se diz os progressistas atuais que vão conseguir acabar com esse povo zeloso e de boas obras que a Bíblia diz. Deus abençoe todos vocês, espero que eu tenha contribuído